Coluna de hoje com Rosiane Carvalho, ao vivo. Ela recebe aqui nos estúdios o coronel Alfredo Menezes, que foi o segundo candidato ao Senado mais votado na última eleição e já se colocou na corrida para a Prefeitura de Manaus no ano que vem. Rosiane Carvalho, primeiro, boa tarde a você. Boa tarde, Thaís. Que saudade de participar ao vivo aqui no Alta Frequência. Bem-vinda. Obrigada. Boa tarde a todos os ouvintes e boa tarde também ao nosso convidado, o coronel Menezes. Muito boa tarde, Rosi. Boa tarde também, Thaís, o pessoal aqui da técnica, os amigos da Band News Difusora. Quem está com saudade de vocês sou eu, porque você me abandonou. Eu estou voltando ainda aqui na Band News depois de 6 meses, mas com muito obrigado pelo carinho de vocês, pelo convite, Rosi, de estar aqui novamente contigo, tá, com a Thaís, na Alta Frequência. Vamos falar de uma coisa bacana, né? Política agora, esse é o nosso hobby. Assunto predileto, né, coronel? Olha, nós não abandonamos o senhor tem sempre aqui o espaço todo aberto, o microfone. Tá. Agora o senhor andou sumido. A gente percebeu isso e a gente respeitou, porque tem um período, às vezes, que os políticos precisam, eles querem, né, sumir um pouquinho. Nesse período que o senhor ficou um pouco mais afastado dos holofotes, o senhor também esteve lá nos Estados Unidos. Na semana passada, teve um encontro com o presidente Bolsonaro. Sim. Conta pra gente como é que está o presidente, esse momento dele lá nos Estados Unidos e todas essas confusões que têm surgido na mídia desde que ele deixou a presidência da República. Bem, assim, você foi muito pontual quando você falou que, por exemplo, no caso, né, nós tivemos, primeiramente, agradecer a toda a população do estado do Amazonas e principalmente a cidade de Manaus, que nos deram, em Manaus, nos deram 550 mil votos. Aqui na capital foi uma votação muito expressiva, viu, Rose? Então, agradecer a esse povo. E, claro, não tivemos um êxito, muitas vezes a gente termina... 50 mil, coronel? Na realidade, foi 544,262. O voto exato, a votação. 544,262, verifica. Mil, aí sim, né? Não 50 mil. 544 mil... O senhor teve 62% dos votos válidos em Manaus. Em Manaus. Então, e às vezes a gente perde ganhando e ganha perdendo. Pelas manifestações de carinho e afeto que eu tenho recebido, eu perdi, claro, né? Mas eu creio que eu saí ganhando pelo retorno, quando eu encontro as pessoas hoje de uma maneira diferente na rua, em todo lugar que eu consigo andar. Tem gente que ganhou e não consegue andar nas ruas de Manaus, né? Então, resumo, você tem que, depois disso tudo, se dar uma pensada, ver o que aconteceu, ver o que pode ser melhorado. E por isso, como você falou, eu tirei um tempo para mim. E eu creio que o presidente fez a mesma coisa também para ele. E para você que está nos escutando agora, aqui no Alta Frequência, eu diria assim, se o presidente, isso é a minha opinião, tá, ficasse no Brasil, tudo que aconteceu ou continua acontecendo sob um prisma político, ele seria o responsável. Essa é a minha percepção. Ou seja, qualquer coisa que acontecesse, é ele que está incentivando, ele que está fazendo. Então, em janeiro, eu converso praticamente quase todos os dias com o presidente, troco um zap com ele para cá e para lá. Aí eu falei, presidente, olha, eu tenho que renovar minha carteira de motorista aí nos Estados Unidos, eu vou aproveitar e vou lhe visitar. E a gente tinha marcado uma data em fevereiro, que depois ele falou, não, aproveita, vem depois, e aí a gente jogou para março. Pronto, respondendo objetivamente a sua pergunta. Então, nós passamos praticamente 8 dias com ele. E aí você tem uma aula de política, né? E, resumindo, ele está muito bem, de uma maneira geral. Deixou claro que ele viria para o Brasil no final do mês. Ontem, ele definiu a data, então estamos colocando aqui na Alta Frequência em primeira mão. A ideia é que ele retorne no dia 30 de março, semana que vem, né? Por coincidência, eu também estarei em Brasília semana que vem, vou passar a semana toda lá, tenho uma série de agendas já predeterminada, não tem nada a ver uma coisa com outra, mas eu estou colocando. Então, o presidente vem e, na minha percepção, dando a minha opinião, ele vem para fazer a parte dele na política, vem fazer uma oposição construtiva, tá? Claro que a mídia, determinados setores da mídia, né, sempre buscam deturpar um pouco, né, essa oposição, mas ela de fato vai acontecer, Rose. Tá? Então, de uma maneira geral, respondendo objetivamente a isso, conversei muito tempo com o presidente, discutimos também os cenários aqui do nosso estado, cenário de 24.
é desejo do presidente, isso ninguém pode dizer que não, voltar em 26, depende de uma série de fatores, né? Então, isso tudo está no balão hoje de conversa. Entendi. Qual é o seu papel nesse processo de oposição construtiva que o senhor falou que o presidente deve fazer no retorno dele ao país? E aí, registrando, várias vezes eu falei aqui na coluna, eu fui testemunha várias vezes da proximidade que o Coronel Menezes tinha do presidente da República. Eu sempre dei essa informação aqui na nossa coluna, verdade. que as pessoas tentavam desmerecer essa Uhum. proximidade. De fato, tinha, eles têm uma relação familiar. O coronel mandar mensagem e menos de 2 minutos o presidente retornar com ligação de vídeo. Muitas vezes eu vi isso, muitas vezes. Então, o senhor mantém essa relação porque ela é anterior à presidência da República. Certeza. Qual é o seu papel agora, que o senhor é de fato político, não tem mais como fugir, né, desse espaço que o senhor está ocupando agora, nessa oposição construtiva que o senhor diz que o presidente volta ao Brasil para fazer? De uma maneira geral, e sendo bem direto, eu vou dar o meu melhor no sentido de construir pontes para que o presidente seja o candidato, o nosso candidato, em 2026. De uma maneira geral, é isso. Tudo que eu puder fazer no meu estado e fora dele, que eu vou trabalhar fora também, né, para construir essas pontes, para viabilizar o retorno do presidente Bolsonaro à presidência da República em 26, eu farei. Muito bem, coronel. Agora, recentemente, a gente teve um evento do PL de Sim. posse do capitão Alberto Neto na presidência municipal do partido. A sua filha, a deputada estadual Débora Menezes, é a vice-presidente municipal do partido, e o senhor é o vice-presidente estadual do PL. Um PL que hoje abriga a maioria dos bolsonaristas e também o presidente Bolsonaro. Dias antes, a sua assessoria de comunicação compartilhou uma declaração que foi dada pelo senhor, né, que era inevitável e que isso não é exatamente algo fora do normal, a sua declaração, porque é algo que está posto pela sua votação. E o senhor disse, olha, é inevitável que eu seja candidato a prefeito de Manaus. E as pessoas trataram até com certa normalidade essa sua frase. Mas, na sequência, no PL, o presidente Alfredo Nascimento colocou ali um freio de arrumação, Sim. digamos assim, disse, olha, todo mundo pode ser candidato, a gente vai definir lá na frente, vamos nos unir, vamos ter coisas. E eu vi que todo mundo reproduziu aquele discurso, Alberto Neto, o senhor e os demais que estavam ali presentes. Como é que o senhor avalia esse freio que ficou interpretado para a gente, que o Alfredo Nascimento deu na sua declaração anterior? Bem, você sabe que eu não sou um homem de mimimi. O que me diferencia na política, e esse vai ser meu caminho daqui para frente, né, é ser bastante direto. Eu vejo o político, muitas das vezes, e eu entendo isso, eu estou procurando me melhorar nesse sentido. Ele, com raras exceções, ele é assertivo. Ele só é assertivo quando os interesses dele são atendidos na sua plenitude. Aí ele é assertivo. Quando não são, aí começa aquele jogo de... Então, essa é a realidade. Eu sou um homem muito assertivo, eu sei o que eu quero, né? E a gente, claro, vai buscar trabalhar nesse sentido. Mas analisando, eu quero falar para o seu público sobre essa pergunta que você me fez, porque ela é muito importante. Eu li a sua coluna quando você falou assim, olha, o Alfredo colocou, o Alfredo Nascimento, um freio no Coronel Menezes. Então, eu vou responder agora como eu gostaria de responder mesmo, só para o público. Em primeiro lugar, o presidente do PL, o Alfredo Nascimento, tem os interesses dele, que estão lá. Ele não compartilhou os interesses dele comigo. Ponto. Número 2, tem os interesses do partido. Então, dentro dos interesses do partido, eu quero colocar assim, ó, e aí vem a liderança do nosso presidente, né, o senador Alfredo Nascimento, com a experiência que ele traz de todos os cargos que ele exerceu no Estado, e em prol do Estado, ele tem a preocupação, assim, essa é a minha percepção, olha, não, eu não quero lançar um candidato agora porque está muito longe, eu lançando um candidato, de repente eu não vou poder, o partido não negocia, ou então, se lançar um candidato agora, Rose, todo mundo vai dar pancada em mim, estou falando do meu caso, não estou falando do caso de outros. Antecipar, entendeu? Virar... Antecipar. Então, eu me coloco na posição dele, então tem tudo isso, tem os interesses pessoais dele, tem os interesses do partido, e aí vem o Coronel Menezes. O Coronel Menezes entende tudo isso,
respeita, tenho conversado muito com o Alfredo, é uma pessoa que nos ensina. Agora, terceiro ponto, uma coisa é inevitável. Por exemplo, no partido hoje, tá? Nós saímos da última eleição, porque tudo para 24, a base é a eleição anterior e o passado. Nós tivemos 52% dos votos de Manaus, como a gente está falando. Por exemplo, um outro player do partido, né? Você falou aí, o capitão Alberto Neto, né? Ele teve, eu estou falando de Manaus, ele teve na faixa de 100 e alguma coisa, 108, 109 mil votos. Eu tive majoritariamente 544, então praticamente 430 votos a mais. Claro, ele é deputado federal, está no mandato, eu não estou. Tem outros bons candidatos, tem também o delegado Pérez, né, que também está em Manaus, porque creio eu que o deputado Cabo Maciel, que é também uma estrela do partido, deve concorrer à prefeitura lá de Itacoatiara. Estou falando assim desses três. Então, o Alfredo acredita que nesse momento não é bom a gente colocar. Assim, olha, vai ser fulano, senão você vai atrair fogos. E eu te respondo dentro dessa objetividade. Me convenceu. Dentro dessa objetividade. É natural, por exemplo, você que está nos assistindo, em 24, nós teremos dois cargos. Ou você vem para vereador, ou você vem para prefeito. Então, se a gente colocar dentro de uma lógica, porque eu não quero e nem tenho essa pretensão, Rose, de falar assim, olha, eu sou o candidato. Sabe por quê? Eu sei que nesse momento, como aconteceu no Senado, você tem que construir isso, tem que fazer várias alianças. Então, é exatamente esse entendimento que o nosso presidente Alfredo Nascimento tem. Então, ele quer trabalhar isso. E eu entendo isso. Eu não posso chegar aqui e dizer, olha, eu vou ser o candidato do PL. Uhum. Eu sou um potencial candidato ou pré-candidato, como o Alberto Neto também é, como também o Pérez, e o outro, qualquer um pode ser. Mas eu acho que no entendimento dele como presidente, ele quer exatamente trabalhar isso daí. Agora, eu tenho o meu tamanho nesse processo. E tem mais. Isso eu posso deixar claro para você aqui. Eu vou ter o apoio do presidente. Essa é a pergunta que eu ia fazer. Antes de fazer ela, eu ia perguntar do senhor, e vou perguntar, Claro. A respeito da confiança que o senhor tem, qual é o grau de confiança que o senhor tem na fala do Alfredo Nascimento, presidente do seu partido, sendo ele o suplente do PL. Ou seja, se o Alberto Neto vira candidato à Prefeitura de Manaus, se ele se elege, abre uma vaga no PL. Sim. E quem assume como deputado federal é o Alfredo, que não tem mandato nesse momento. Uhum. Dentro desse enquadramento, dá para confiar 100% de que ele vai... No meu presidente de partido? Que ele vai apostar numa eventual candidatura sua? Olha, em primeiro lugar, a minha confiança no meu presidente, ela é integral, ela é 100%. Qual presidente? No meu presidente de partido. PL, você está me perguntando do Alfredo. Entendi. Ela é 100%. No sentido de que ele vai trabalhar para dar para a cidade de Manaus o melhor do partido. E aí eu te digo, se o Alberto vier candidato, eu acho difícil de ser o candidato do partido. Se ele vier, por exemplo, a ser um vice, que poderia ser negociado, do atual prefeito, digamos assim, numa articulação envolvendo o governador do estado, o PL e o prefeito atual. Se o Alberto viesse, estou dando um exemplo do que você está me falando, como vice, por exemplo, do atual prefeito, dentro dessa conjuntura, o PL não teria outro candidato. Então, eu vejo o seguinte, o PL hoje é o partido que saiu mais fortalecido dessa eleição, em tempo de televisão, essa é a consequência, e em fundo, em recurso para a próxima eleição, mas ele teve isso graças também à participação do Bolsonaro. Sim. E eu acho muito difícil o partido se apequenar, aí é a minha opinião, estou dando aqui ao vivo e a cores, se apequenar de lançar algum ator que ele tenha no âmbito local para ser vice, em detrimento a ser o candidato majoritário. Entendeu? Sim. Então, o que eu quero dizer? Que o PL deve ter um candidato majoritário. Se vai ser a chapa branca ou não, se vai ser aliado, aí isso está fora da minha... O tempo vai dizer. É claro, e está fora do meu tamanho, porque eu sou
Mais um no PL. Isso tudo passa hoje pela mão do nosso presidente. E a nossa confiança nesse processo, que ele vai dirigir da melhor maneira e conduzir, é integral. Esse é o Coronel Menezes, com a sua franqueza. Eu vou fazer a minha última pergunta, eu tenho mais um minutinho aqui. O senhor vai receber mesmo as bênçãos do presidente da República? Recebeu dele já esse compromisso antecipado? Olha, Rose, nós conversamos muito. Sempre do ex-presidente Bolsonaro. Sim, do ex-presidente Bolsonaro. Nós conversamos muito, entendeu? E a minha relação sempre com o presidente é muito franca. E eu sou franco com meus amigos também. Por exemplo, quando eu conversei com o presidente... Toda a conversa que eu tenho com o presidente, quando ela tem um cunho pessoal, eu guardo para mim. Quando tem um cunho político, eu compartilho com o meu presidente de partido, que é o Alfredo Nascimento. Eu chego e falo assim, presidente, ontem eu conversei com o nosso presidente, toquei nesse assunto e tal. Eu sou um homem, assim, direto nesse aspecto. Eu gostaria de me manter. Eu estudei, eu leio, sabe? Thaís, né? Uhum. A história de vários líderes mundiais. Por exemplo, eu estava estudando agora sobre a história... de uma grande liderança israelense, ele falou uma coisa: quando a gente não se posiciona, quando você não diz o que quer, entendeu? E fica nesse mimimi, você não cria liderança e não cria confiabilidade nas outras pessoas. Eu quero ser esse líder político que, é isso aqui, é isso que a gente pode fazer. E é melhor dizer não do que não prometer e não cumprir, prometer e não cumprir, como a maioria faz aqui no Estado. Então, a minha conversa com o presidente é muito franca, eu conversei com ele, falei para o Alfredo em fevereiro que eu ia ter uma conversa pessoal com o presidente ainda em fevereiro, essa viagem foi adiada. Então, quando ela foi adiada, eu cheguei com o presidente e falei, Alfredo Nascimento, olha, o presidente adiou, vai ser agora para dar. E eu conversei agora com o presidente Bolsonaro e coloquei o meu tamanho. E eu fiz a pergunta para ele, como eu faço para você e faço para os seus ouvintes. Olha, eu estou nesse game agora, game político, estou nesse jogo. Poxa, com 544 mil votos, ou seja, quase 550 mil votos, na próxima eleição, eu venho para vereador ou eu venho para prefeito? Ele falou, o que você quer? Eu falei, pela lógica, gostaria de concorrer à prefeitura. Ele falou, então vamos para lá. É simples dessa maneira. E eu tinha uma testemunha. Eu tinha uma testemunha que o meu primeiro suplente, que é o Fred Mello, né, que é um grande amigo, foi comigo e ficou esses dias lá comigo, e a gente conversou com o presidente, e eu levo sempre o Fred, porque o Fred, ele se você acha que eu sou assertivo, né, você reconhece a figura, ele é muito mais do que eu. Então ele faz aquelas perguntas que dividem ali, entendeu, a alma do espírito, né? O Rio Negro e o Solimões. Então, mas foi muito bom a semana que a gente passou lá. Então, e eu não vejo o seguinte, olha, o que eu vejo nesse cenário de 24? Nós temos um público, que é a direita. Estou falando no sentido mais amplo. Manaus é uma cidade de direita. E eu não tenho dúvida que o presidente hoje, ele tem um público aqui. E aí, Rose, eu quero compartilhar com seus ouvintes e com você, te falar o seguinte. Hoje, eu ando nas ruas de Manaus, rapaz, é incrível. A maioria das pessoas chegam para mim e falam assim, o senhor foi roubado nessa eleição. Aí fala assim, o senhor vem para prefeito? Se o senhor vier, o senhor ganha. Eu pergunto, mas você vai votar em mim? Meu voto é seguro, meu e da sua família. Então, o que eu quero dizer com esse exemplo é que eu saí dessa eleição e, pelo menos, a percepção que eu estou vendo no povo é que algo de ruim aconteceu comigo e alguém quer entregar isso de volta. Reparar isso. E a gente vai, né? O presidente vai visitar todas as cidades do Brasil. Eu já desenhei com ele e falei isso para o Alfredo, a vinda dele aqui em Manaus, né? Ele virá aqui. Já temos uma data, inclusive, não adianta você me perguntar que eu não vou falar. Tá? Claro que isso agora também passa pela mão do Alfredo. Eu estou falando aqui porque eu também comentei com o Alfredo. Eu não consigo falar alguma coisa ao vivo sem eu não ter falado com o meu presidente de partido, se for política, porque senão dá uma conotação não muito boa. Então, eu sou muito direto, só falo o que eu combino, né? Então, por isso que, de uma maneira geral, hoje, o PL, a ideia é a gente trabalhar essa candidatura de um candidato e com relação a vice e tal, com certeza deverá ter uma coligação, creio eu, porque ninguém faz nada sozinho, e por aí vai. Muito bem. Olha, Coronel Menezes, muito obrigada por mais essa entrevista. Repito que o espaço está sempre aberto para o senhor. O senhor é alguém que tem muita informação e atenção, porque muitos dados relacionados à direita são todos verdadeiros, né, em relação à votação. A gente só queria encerrar
renovando a nossa confiança no resultado das urnas, resultado do trabalho da Justiça Eleitoral e, mais uma vez, agradecendo. Obrigada pela entrevista. Com certeza. Tá? Muito obrigado, Thaís, a você, né, aqui no Alta Frequência, Rose, muito obrigado também ao pessoal da técnica, a liderança da Band News, ao nosso querido amigo Rafael também. E, olha, contem comigo, tá? No que eu puder contribuir, sempre tá trazendo para vocês notícias que possam informar a nossa população e nos posicionar. E eu quero agradecer, Rose, o apoio que você nos deu no sentido de fazer esse jornalismo isento, imparcial, né? De mostrar as coisas. Eu vejo o seguinte, no jornalismo sério, que você realmente muito bem conduz aqui, junto com o Rafael e toda a equipe, e outros também que tem na política do Amazonas, eu procuro ser o mais próximo da realidade possível no meu posicionamento. Eu não consigo falar alguma coisa que não seja algo verdadeiro ou que tenha sido acertado, porque isso dá motivo para que venha aquele jogo do mimimi, de faz de conta e tal. Eu honestamente não gosto desse jogo. Então, agradecer a vocês e me colocar sempre à disposição. Tá? Muito obrigado aí pelo carinho.